vamos ouvir aqui o Bruno Ventim, que é coordenador de controle externo do Tribunal de Contas do Estado. Obrigado, deputado, presidente. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, parabenizar o deputado pela iniciativa, temática de absoluta importância para o Estado. E, em nome do nosso presidente, conselheiro Marcos Presídio, dizer que o Tribunal de Contas sempre estará à disposição para poder contribuir com esse tipo de debate, qualificar o debate, trazer a experiência da gente para poder agregar dentro de especialmente num tema tão importante quanto esse. Eu sei que tem gente aqui que está... Esqueci de me apresentar. Meu nome é Bruno Ventim, sou coordenador do Tribunal de Contas, responsável pelas auditorias nas áreas de infraestrutura e meio ambiente. E eu sei que tem algumas pessoas aqui que devem estar estranhando, né? Como é Tribunal de Contas, falando de política pública, né? Tenho certeza que tem gente que está estranhando. E, de fato, a gente vem fazendo um trabalho importante de comunicação para que a sociedade entenda qual é a nossa forma de atuação. Durante muitos anos a gente ficou conhecido por essa... Deixa eu até colocar aqui a apresentação. Eu sei que a gente, durante muitos anos, ficou conhecido por um determinado tipo de atuação. Nos últimos anos a gente vem mudando isso. E aí eu até coloquei aqui na apresentação, quem puder acessar o QR Code, tem uma apresentaçãozinha que pode ajudar a explicar melhor que nova forma de atuação é essa que os tribunais de contas vêm adotando. Por quê? Porque durante muito tempo o nosso foco era o exame do gasto público. A gente sempre teve essa marca, né, esse carimbo de examinador do gasto público. Mas, ao longo dos últimos anos, isso não tem se mostrado suficiente, porque dialogam com ações de Estado, né, saúde, segurança, educação, meio ambiente, e cada eixo desse tem suas próprias políticas. Então, eu preciso ter uma política pública formulada, o deputado falou da questão do não faltam leis, né, mas a gente vai ver lá na frente, talvez faltem decretos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu preciso ter uma política instituída, eu preciso ter um mecanismo de governança que dialoguem para que a gente tenha um planejamento, um programa de governo, prioridades na LDO, a gente já falou muito aqui sobre a questão financeira, orçamento público. Então, eu preciso ter prioridades definidas, ações orçamentárias compatíveis e resultados medidos para que essa política seja avaliada. E aí, o executado, o ciclo da política pública, ao longo de muitas vezes, é que vai gerar resultados para garantir nossos direitos fundamentais. Então, se o Estado atua dessa forma, é importante que o controle também verifique todas essas etapas. O orçamento, ele é um... Pronto, obrigado. Então, talvez... Alô? Deixa eu vir para cá. Então, como eu disse, esse ciclo da política pública sendo executado de forma reiterada, pessoal, de coisa aqui, desculpa, sendo executado de forma reiterada que vai gerar os resultados para ter nossos direitos, nossas garantias fundamentais preservadas, tá? E aí, só falar um pouquinho, o colega comentou, né, o pessoal da área mais burocrática e tal, de fato a gente está tentando simplificar um pouco isso, mas só para explicar qual é a nossa metodologia de trabalho, né? A gente separou o ciclo em 3 blocos, a gente analisa, assim, a gente está falando de uma política que foi instituída e regulamentada, se é uma política que tem uma governança definida em execução, não está simplesmente no papel, como é que estão os instrumentos de planejamento e orçamento, PPA, LDO e LOA, isso é uma política que vem sendo avaliada e os resultados que estão sendo gerados estão alinhados com o que se espera em relação àquela política. Esse aqui é o plano teórico, vamos dizer assim, a forma como o Tribunal de Contas vem atuando nas mais diversas áreas, infraestrutura, meio ambiente, enfim. E vamos, no caso concreto, o que está nesse relatório de contas de governo 2024? Quando a gente fala de formulação, deputado, de fato, a gente tem políticas instituídas por meio de 2 leis, né? A nossa política estadual de saneamento, que é de 2008, e nossa política de resíduos sólidos, que é de 2014. Só que são 2 políticas que fazem menção a uma necessidade de regulamento. Ou seja, a política trata de forma superficial de determinados temas e sinaliza que esse tema aqui vai precisar ser regulamentado por meio de um decreto. E esses decretos até hoje não foram elaborados. Eu sei que o Ministério Público, por exemplo, fala muito dessa questão da elaboração do decreto de resíduos sólidos, que no primeiro momento pode parecer algo burocrático, né, por mais um normativo, mais uma questão, mas aqui é um quadro síntese, tá? Cada tópico desse daqui eu vou comentar um pouquinho de forma mais detalhada, mas não é uma questão burocrática, é algo fundamental para que a gente tenha a política funcionando de forma adequada. São políticas que têm mecanismos de governança, a gente ouve muito falar de governança, mas é um termo que não é autoexplicativo, né? A gente ouve falar, mas não sabe exatamente o que é. A gente está falando de mecanismos que definam estratégia, liderança e controle para que o gestor público possa atuar. Então a gente está falando dos planos setoriais, do funcionamento de conselhos e comitês, de sistemas de formação, enfim. É uma estrutura básica para gerar conteúdo para que o gestor tome decisões com base em dados, com base em evidências. Esses mecanismos eles existem na teoria, mas na prática ainda não. O atual PPA do Governo do Estado, ele tem um programa para tratar do tema, o programa Universalização do Saneamento Básico, que tem 2 indicadores de programa e 2 compromissos, que eu vou falar um pouquinho mais especificamente dele lá na frente. Vindo para a parte de orçamento, as 3 últimas LDOs que passaram aqui pela casa, 2024, 25 e 26, não trouxeram prioridade sobre o tema resíduos sólidos. E nas 2 LOAs, 24 e 25, que está agora em execução, a gente tem lá ações para apoio técnico, e aí eu vou mostrar um pouquinho esses números lá na frente, e para elaboração de planos. São as 2 ações que o Governo do Estado colocou nas suas leis orçamentárias. E, por fim, com relação à avaliação, são políticas que não foram avaliadas. A Constituição Federal, desde 2021, coloca como obrigação do gestor avaliar as políticas, sua responsabilidade, mas isso ainda não se incorporou como uma prática, apesar de 4 anos, e são políticas que vêm apresentando resultados negativos. Esse aqui é um quadro síntese do que eu vou apresentar e, a partir de agora, eu vou detalhar um pouquinho mais essas questões. Então, como eu disse, né, em relação à temática de formulação, essas políticas elas não foram regulamentadas, deputado. Então, apesar de termos as leis, falta ainda o decreto. E não ter o decreto
Perfeito. E não ter o decreto significa o quê? Significa que as atribuições da gestão estadual e municipal não estão bem definidas, ou seja, quem é responsável pelo quê? O conteúdo mínimo dos planos regionais, microrregionais de saneamento e de resíduos sólidos, que não estão especificados. O conteúdo mínimo dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. A relação entre o plano de gerenciamento e o licenciamento ambiental, os parâmetros de sistema de informação sobre a gestão de resíduos e do sistema declaratório anual e determinados critérios para a fabricação de embalagens. Ou seja, todos esses temas daqui são temas que precisariam estar regulamentados em decretos elaborados pelo Poder Executivo, mas que ainda não existem. E por não existirem, gera toda uma indefinição. Esse é um primeiro passo. A ideia é a gente vir tratando dos temas para entender que o fim dos lixões é a febre. A gente precisa entender o que é que está causando aquela febre, ou seja, quais são as causas para a gente chegar a esse resultado indesejado. E aí, como eu falei, o que é governança? A gente está falando de estratégia, controle e liderança, ou seja, uma camada anterior para pautar a atuação da gestão. E aí, o que a gente tem? Os planos setoriais, os planos estaduais, eles estão em processo de finalização. É um avanço. Só para vocês terem ideia, o plano de meio ambiente e o plano de saneamento, eles estão previstos na nossa Constituição de 89. O Estado da Bahia nunca teve um plano de meio ambiente e um plano de saneamento básico, apesar de todo esse tempo. E eles agora, então, representam um avanço, né? A gente já tem planos aí que estão em processo de finalização para poder definir diagnóstico, cenários, estratégias, etc. O de meio ambiente e de saneamento básico, os dois estão na nossa Constituição Estadual de 89 e até hoje a gente não tem esses planos finalizados. O cadastro de operadores de resíduos perigosos, nosso sistema de informações sobre gestão de resíduos sólidos a gente não tem, sistema de logística reversa, sistema declaratório anual, os inventários de resíduos, ou seja, todos esses mecanismos de governança, eles estão previstos na política. Infelizmente, nós ainda não avançamos para ter esses mecanismos de funcionamento. Qual é o resultado disso? A gente tem uma baixa maturidade na governança dessas políticas. E aí, vindo para um tema que surgiu aqui muitas vezes, de planejamento e orçamento, percebam, a gente, como eu disse, a gente tem um programa de universalização do saneamento básico, está no PPA 24 e 27, e a lei do PPA define o seguinte, o desempenho dos programas de governo, eles vão ser medidos por meio dos indicadores do programa, que são os programas diretamente associados ao chefe do Poder Executivo, e por indicadores de compromissos aportados pelos secretários de Estado. Então, especificamente em relação à nossa temática aqui, o que é que a gente tem? Em relação ao indicador de programa, a gente tem quantidade de municípios participantes de consórcios em atividade com atuação na área de resíduos, é um indicador, e o percentual de municípios com disposição final ambientalmente adequada, que é a nossa temática aqui hoje. Com relação aos compromissos, a gente tem um percentual de municípios atendidos com assistência técnica, que foi uma fala do nosso prefeito, uma queixa, uma crítica a essa necessidade de uma maior assistência técnica entregue aos municípios, e o percentual de elaboração do plano estadual de resíduos concluído. Então, o que o tribunal comentou em relação a isso? Percebam que é um instrumento de planejamento que deveria ter indicadores para medir resultado, medir desempenho. Mas vocês concordam comigo que esses indicadores que estão aqui, eles não medem resultado da política? Ou seja, a gente está falando de obrigações legais, que é ter um plano e ter municípios com disposição final ambientalmente adequada, e indicadores de esforço, que é, ou seja, quanto de assistência técnica eu presto, quantos municípios estão participando. Isso aqui não mede o resultado da política, até porque, vamos combinar, e apesar disso, o monitoramento que foi feito diz que o programa teve, um desempenho regular. Só que o desempenho está sendo medido com indicadores que não são de desempenho, então é de fato regular, até porque percebam que os indicadores eles não têm relação com o objetivo da política. Eu queria fazer um gancho com a fala do prefeito, quando ele deu o exemplo do sonho na padaria. A política define uma ordem de prioridade em relação à temática. Qual é o primeiro item na ordem de prioridade? É a não geração. É claro, é um sonho, é uma meta, mas a disposição final ambientalmente adequada é o último na ordem de prioridade. Antes disso, a gente está falando de não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos. Ou seja, o último do item, que é uma obrigação legal, é o que está aqui. Todos os outros, que na ordem de prioridade viriam antes, não foram contemplados dentro do programa de governo. Ou seja, é um programa que foi desenhado sem considerar uma série de elementos que precisariam ser considerados, o que obviamente compromete qualquer análise em relação ao desempenho dele. E aí, vindo para um tema de interesse de todos, quando a gente fala de orçamento, o que a gente tem de ação orçamentária sob o ponto de vista da gestão estadual? A gente tem 3 ações relacionadas à elaboração de planos, na ordem aqui de alguns milhões, né, se a gente somar aqui, vai dar algo aí, 6 milhões, alguma coisa nessa ordem, com um nível de execução bastante alto, são aqueles planos que eu comentei que estão em processo de finalização. E a gente tem uma ação de apoio técnico na elaboração de planos regionais e intermunicipais. Percebam que essa ação ela teve uma execução em 2024 de pouco mais de R$6 mil, que se a gente considerar o tamanho da Bahia, a quantidade de municípios, é um valor imaterial. E em 2025, a gente teve um orçamento ali de quase 300 mil, e que até agora a gente não teve execução. Então a gente sabe que existe um trabalho feito pela Secretaria de apoio técnico, mas a gente vê que em termos financeiros, o valor que é disponibilizado, a decisão do quanto gastar, e aí foi dado aqui o exemplo da questão das festas e tal, a gente percebe que tanto do ponto de vista da gestão estadual como da gestão municipal, não há uma decisão de alocar recurso em relação à temática resíduos sólidos. Então, diante de tudo isso que eu comentei, a gente tem instrumentos de planejamento e orçamento muito frágeis em relação à sua concepção, à sua elaboração. E aí percebam, a gente tem problemas de formulação, a gente tem uma baixa maturidade de governança e a gente tem instrumentos de planejamento e orçamento frágeis em termos de concepção. A chance da gente ter um resultado positivo lá na ponta
diante desse cenário, é muito pouco provável. E, de fato, é o que acontece. A gente tem uma política com indícios de baixa utilidade, ou seja, os resultados que são gerados, eles não estão aderentes ao que se espera dela em termos de objetivos, princípios, diretrizes, etc. Essa tela daqui é uma tela do CINISA, que é o novo Sistema de Informação de Saneamento Básico do Governo Federal. E aí eu queria destacar alguns pontos aqui. Ó. Ele fala, coleta seletiva da população total, pouco mais de 2%. Desempenho da coleta seletiva, pouco mais de 7%. Disposição final inadequada de resíduos sólidos urbanos, quase 40% dos resíduos são dispostos de forma inadequada. E um que me chama muito a atenção é esse comparativo aqui que ele traz, esse gráfico aqui da direita, que ele compara Brasil, nossa região, no caso a região Nordeste, e nosso estado. Então, assim, a gente está abaixo da média Nordeste. Eu não estou nem falando de Brasil. Então, assim, é razoável que um estado como a Bahia, com seu tamanho, com sua importância, com sua relevância no cenário nacional, não consiga, ao menos, ter um resultado na temática de resíduos sólidos superior à média Nordeste. É algo que me parece um tanto quanto inconcebível. Então, a gente está falando de uma política com indícios de baixa utilidade para a população baiana. É sempre bom lembrar a questão dos ODS ONU, né? Agenda 2030, que quando começou parecia distante, né? Não, para 2030 não vai chegar nunca. Chegou, né? Chegou. E aí, a temática, eu comentei aqui a questão dos resultados de resíduos sólidos. Além do resultado direto da temática, é uma política que tem impactos, ou seja, tem benefícios, poderia ter benefícios indiretos muito grandes. Se falou aqui na questão da saúde, a colega Leonice falou da questão do trabalho decente e crescimento econômico, se a gente tivesse uma organização adequada em termos de catadores, etc. Os lixões têm impacto imenso na parte ambiental, em termos de recursos hídricos, em termos de gestão ambiental, e são unidades emissoras de gases de efeito estufa, impactando diretamente a questão da mudança climática. Então, é preciso entender que, além do resultado direto da política, que é a não geração, exposição final adequada, etc., temos uma política de resíduos sólidos que não gera os resultados que se espera, está comprometendo tudo isso daqui. Ó. Ou seja, os impactos são talvez até maiores do que o próprio resultado direto. E aí eu queria deixar também uma reflexão, já que a gente tem uma pluralidade de atores aqui, sobre o que aconteceu em Pernambuco. Pernambuco montou uma verdadeira força-tarefa para extinguir os lixões. Já tive a oportunidade de conversar com alguns colegas auditores do TCE de lá, e eles falam, Bruno, a gente começou lá atrás, para em 2023 a gente chegar à conclusão que finalizamos os lixões aqui em Pernambuco. E aí uma coisa que eles falam muito é esse resultado que a gente vem conseguindo, porque é uma fiscalização constante, não é uma coisa que alcancei o resultado e parei, é algo que precisa ser continuamente monitorado. A gente só conseguiu isso com uma força-tarefa gigante, envolvendo gestão estadual, gestores municipais, Tribunal de Contas, Ministério Público, Agência Reguladora, Assembleia Legislativa, Câmaras Municipais. E aí eu estou falando de um estado com um território muito menor que o nosso, com a quantidade de municípios muito menor do que a nossa, e mesmo assim, precisaram, e mesmo com essa força-tarefa toda, precisaram de 9 anos para poder conseguir esse resultado. Então, assim, quanto tempo a gente vai precisar, se a gente não conseguir se organizar, se a gente não conseguir atuar nessa temática de forma mais incisiva, quanto tempo a gente vai precisar para poder alcançar esse resultado aqui de zerar os lixões aqui no Estado? É uma reflexão que eu acho importante a gente deixar aqui nessa audiência pública. Então, eu queria, mais uma vez, deputado, agradecer o convite, reforçar que o Tribunal de Contas sempre estará à disposição dessa casa para poder contribuir com o debate, tentar qualificar o debate, considerando o conteúdo que a gente produz, deixar aqui os meus contatos e, mais uma vez, agradecer pela atenção. Muito obrigado. Muito bem, eu quero agradecer ao representante do Tribunal de Contas. Agora ouvir o representante do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, o senhor Bruno Ventim, suas considerações finais e, ao mesmo tempo, agradecendo a sua presença aqui nesta audiência pública. Eu que agradeço, deputado, em nome do nosso presidente, conselheiro Marcos Presídio, estará aqui amanhã, inclusive, sendo homenageado pela casa. E aí, só para finalizar minha fala, eu trouxe aqui uma série de apontamentos que foram feitos, e aí só para deixar claro que a deliberação do plenário lá do TCE foi de que o Poder Executivo encaminhasse um plano de ação voltado à resolução desses problemas que foram apontados. Então, assim, não se trata de uma atuação pontual do tribunal. Isso está sendo monitorado anualmente, tanto nas contas de governo, ou seja, nas contas do chefe do Poder Executivo, como nas contas dos gestores estaduais, e para que essa temática não morra. Ou seja, é um tribunal que, historicamente, sempre teve esse carimbo, né, essa marca de um órgão punitivo, e que, nos últimos anos, se coloca, além disso, como um órgão voltado à orientação dos gestores, à instrumentalização do controle social, para que o cidadão entenda o que está acontecendo no Estado, em termos de gestão pública, e que a gente possa efetivamente contribuir para o debate, para a gente ter resultados de políticas públicas com resultados melhores para o cidadão. Muito obrigado.